Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a limpa, hein? Gil, Renato Augusto e Giuliano. Jogadores, grandes estrelas do time, do elenco, foram comunicados de que não renovarão o seu contrato com o Corinthians. Gil, Renato Augusto e Giuliano, que esse trio aqui ele chama a atenção. Existe uma tendência, a gente sabe, né? Quando a gente fala que o Augusto Melo queria uma reformulação, queria uma limpa, queria renovar, oxigenar, a gente sabia que isso poderia acontecer. São jogadores com altíssimo salário e que tiveram dificuldades de performance ao longo do ano. O Giuliano e o Gil, acho que terminam a temporada muito bem, mas você tem que avaliar o todo. O Duílio Monteiro Alves teve a incumbência de comunicar esses jogadores. Isso foi um acordo entre o Augusto Melo e o Duílio Monteiro Alves, nesse processo de transição, de que até o dia 31 de dezembro, que é quando o Duílio ainda comanda, tem a caneta e tudo mais, ele não poderia contratar ninguém, nem demitir ninguém, né, sem o aval do Augusto Melo, mas como as reuniões e as negociações já começaram, ficou a cargo dessa diretoria, porque até pela relação que foi criada dessa atual gestão com esses jogadores. Então, a diretoria atual que está comunicando aos jogadores que eles não terão o seu contrato renovado. O Gil, então, seguirá a sua vida e o Corinthians vai pensar em zagueiros mais jovens. Aí tem a questão do Robert Renan, que tem uma dificuldade nesse momento, a gente já tinha falado a respeito, né? O Corinthians queria 1 ano de contrato de empréstimo, só que o Zenit quer 6 meses. Giuliano. O Giuliano é um cara que termina bem, é um cara que tem, capacidade para compor um elenco, mas eu acho que aí vai na questão do 4 anos, né, não conseguiu, oscilou muito, ganha um alto salário, você teria que negociar com o jogador e às vezes, né, por evitar o desgaste de ter que oferecer uma redução salarial, o Corinthians já fez questão de, enfim, liberar a folha, liberar o atleta e ele já pode procurar outro clube para jogar. O Giuliano acho que tem mercado bastante também, aqui no futebol brasileiro especialmente, um cara que rodou bem a Europa, assim, né? Jogou Ucrânia, Turquia, mundo árabe, teve uma boa passagem assim no futebol internacional, boas passagens no Inter, no Grêmio, realizou o sonho de jogar no time do coração dele, que era o Corinthians. E uma pena, assim, não conquistou títulos, mas foi um cara importante em determinado momento, especialmente na Copa do Brasil do ano passado, em que, por detalhe, o Corinthians acabou não sendo campeão e ele seria um dos nomes daquela conquista, porque ele foi o artilheiro, inclusive, com 5 gols, entrando, decidindo, faz o gol decisivo contra o Flamengo no Maracanã, enfim. Mas o Giuliano, que eu acho até que poderia ser aproveitado, mas entendo por uma questão de mudança de elenco e também condição salarial. Entendo a não renovação com o Giuliano. E o Renato Augusto, né, gente? O Renato Augusto é um caso à parte, porque esse é um ídolo, é um craque, é um jogador acima da média e é um cara que ficou muito tempo fora do time nessa temporada. Ele teve muitas dificuldades. Agora, na reta final, ele até teve uma sequência. Quando o time já estava numa condição assim muito ruim, a gente falou, né, o clima entre os jogadores, de não sabendo se ia ficar ou não, a pontuação que não era a mais adequada, trocas de técnico. E aí o Renato não conseguiu performar. Embora tivesse uma sequência, não conseguiu performar tudo aquilo que a gente sabe. O Renato é um exímio jogador de futebol, mas sofreu muito com lesões, com ausências e até pelo alto salário também o clube optou por não renovar. E a gente não sabe se ele estaria disposto para um contrato de produtividade, que eu acho que seria o ideal ao você ficar com o Renato Augusto, mas eu acho que, enfim, na mesma questão que vale para o Giuliano, para o Gil, a diretoria entendeu que já vamos liberar, a vida que segue, o Renato pode seguir a sua vida e ele vai seguir a sua vida. E ao que tudo indica no Fluminense de Fernando Diniz. As coisas estão bem encaminhadas, o Diniz pediu a contratação do Renato, o Renato tem condições ainda, ele acha que ele pode render, tanto que está assinando por 2 temporadas com o Diniz. Tem o Bruno Mendes, que é uma questão assim difícil ainda, né, com o seu empresário, que eles estão esperando propostas e tal, pode ser que fique, pode ser que não fique, o Mano Menezes quer a permanência do Bruno Mendes, mas depende de uma série de circunstâncias ainda. O Maicon provavelmente fique. O Maicon tem contrato encerrando agora de empréstimo com o Shakhtar Donetsk, o Corinthians se beneficiou, né, daquela lei da guerra, enfim, né, que conseguiu estender contratos de empréstimos de jogadores que estavam jogando na Rússia e na Ucrânia. E
o Corinthians está tentando uma extensão, ainda mais, né? Mais um ano de empréstimo com o Shakhtar para que ele fique por aqui. O Maicon não quer voltar para lá, o Maicon quer permanecer e existe a possibilidade bem grande assim, do Maicon ser o único desses jogadores aí em fim de contrato a ficar no Corinthians. O Fábio Santos, como a gente falou, aposentou. Tem outros assim mais adjacentes, assim, né, como o Rodrigo Varanda, né, que estava emprestado, que também está terminando seu contrato e aí não terá renovação. Mas tem algumas necessidades, como o Juan Oliveira, que lamentavelmente, né, sofreu mais uma lesão ligamentar, uma pena, boa recuperação para o moleque, que pela lei o Corinthians precisa estender o contrato dele, então ele terá o seu contrato renovado. O Paulinho já estava dentro do esquema, né, que ele, até pela lesão que fez com que ele ficasse aí 8, 9 meses de fora, que ele ficasse mais 6 meses, mais até o fim do Paulistão, aí, enfim, por conta da lesão. Anotar na agenda aí os clássicos do Corinthians para a primeira fase do campeonato de 2024, Campeonato Paulista. Começa o primeiro clássico do Timão, vai ser o majestoso Corinthians e São Paulo, dia 31 de janeiro, na Neoquímica Arena. Depois, 2 clássicos como visitante. O Corinthians não se deu bem nessa, não. Dia 7 de fevereiro, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Primeiro clássico contra o Corinthians do Santos, rebaixado no Campeonato Brasileiro. E dia 18 de fevereiro, pertinho do clássico contra o Santos, vai ter Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Dia 18 de fevereiro, hein? Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque nessa primeira fase. Michele, falando em jogos em casa, fora de casa, vamos falar da Neoquímica Arena, porque hoje o presidente eleito para o próximo triênio do Corinthians, o Augusto Melo, ele se encontrou com o engenheiro da Neoquímica Arena, o Ricardo Corrégio, ele que é o engenheiro da Neoquímica Arena, e nessa reunião esteve presente também líderes de torcidas organizadas, que vão fazer parte desse processo que é uma promessa de campanha do Augusto Melo, de muitas mudanças no estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians, que ano que vem vai completar 10 anos da sua inauguração, e o Augusto Melo prometeu fazer uma série de mudanças. Hoje já teve reunião com o engenheiro para ver o que é viável e apresentar as propostas das ideias. O que a gente pode adiantar, foi passado para a gente, é o seguinte: o torcedor visitante do Corinthians, se depender do Augusto Melo, vai ficar lá no cantinho da leste superior, que é aquele retão de frente para as câmeras, lá no alto, só que lá no cantinho. A ideia dele é tirar o torcedor visitante de perto do gramado, é retirar também as cadeiras do setor sul, e deixar setor sul e setor norte, os dois atrás dos gols, iguais, sem cadeiras, com ingressos mais baratos, mais ou menos R$ 35,00 por pessoa. Tirar as cadeiras também do setor oeste e trocar por cadeiras menores. Tudo isso para ampliar o número de lugares na Neoquímica Arena. Sem falar da ideia de fechar o segundo anel, né? Fechar as arquibancadas atrás dos 2 gols. Enfim, são muitas mudanças previstas para a Neoquímica Arena nesses próximos 3 anos. A gente tem que ver se o Augusto Melo vai conseguir cumprir tudo isso. Mas hoje já teve a primeira reunião com o engenheiro e com as torcidas para fazer todas essas mudanças no estádio do Corinthians. Michele, vocês gostam da ideia? Eu acho legal. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas as ideias também. Acho que são ótimas ideias, muito válidas. Como viabilizar isso economicamente, financeiramente, até por questões de segurança, porque hoje tem o espaço, o tamanho da cadeira. A verdade é que o Corinthians fez um palácio por conta da FIFA e Copa do Mundo e poderia ter feito um estádio um pouco mais modesto, que comportasse mais gente. Não, mas era a época da Copa, era diferente, né? Sim, atendeu ao tal do padrão FIFA, né? É. E eu abomino padrões, para falar a verdade, em todos os sentidos. Não gosto muito de padronizar nada. E acho que a torcida do Corinthians vai gostar, principalmente se houver a redução do preço do ingresso, né? Isso é importante. Porque né? tem muito corintiano, eu conheço vários que reclamam, elitizou demais, o Corinthians é o time do povo, elitizou demais. É muito mármore também pro gosto do corintiano, né? Então vai simplificar um pouco o estádio, aumentar a capacidade. Se fechar, então, aí faz uma panela de pressão bonita. Porque aí vira um estádio com capacidade para 65 mil pessoas, como foi a capacidade da Neoquímica Arena durante a Copa do Mundo, sim, com aquelas 2 arquibancadas desmontáveis, né, digamos assim. Sim. E eu acho que esse talvez seja até o projeto do Augusto Melo, porque financeiramente falando, uma arquibancada removível é mais barato do que você construir
um segundo anel completo, como o Salazar falou, fechar o segundo anel. Eu acho que se for fechado o segundo anel na Neoquímica Arena, esse segundo anel vai ser fechado com essas arquibancadas removíveis. Mas, de fato, você popularizar os ingressos, se tratando de Corinthians, que é o clube mais popular do estado, o segundo clube mais popular do Brasil, eu acho que é fundamental. Foi algo que seguiu a linha do que o São Paulo fez, né, com o setor popular no Morumbi. Porque um estádio grande, você consegue equacionar, você consegue ter um setor popular e você consegue ter aquele setor mais caro que vai pagar o setor popular, que vai permitir a entrada do torcedor corintiano de baixa renda. Da criança de graça e também. É quem faz a festa, né? É quem canta mais alto, é quem vibra, é quem torce pelo clube mesmo. Colocar a torcida visitante no andar de cima também é interessante para afastar um pouquinho ali do gramado. Você controla melhor o visitante. Não tem mais arquibancada de cimento? É tudo com lugar marcado? Assim, Ó, o Salazar acabou de informar que a arquibancada que o Augusto Melo pretende colocar atrás dos gols não vai ser removível, não. Vai ser arquibancada fixa.